Fala pessoal, tudo bem? Então, eu vou dar aqui uma dica muito importante para você que opera há muito tempo, que você que está entrando aqui na filosofia Zygomatic 3D, você também que opera no seu consultório, faz uma cirurgia de uma extração, seja uma cirurgia extensa de vários dentes, vários implantes, cirurgia de enxerto, né? Se você for mexer na parte óssea, tá? Ou seja, uma cirurgia que vai envolver osso, né? Eu digo até em pessoas ortodontistas que fazem movimentações ortodônticas que envolvem também mexer em osso de uma outra maneira, mas mexe também. Eu quero dar uma dica aqui muito importante para vocês, uma preocupação muito grande que vocês têm que ter, na verdade, na anamnese, né? Quando eu falo com vocês em anamnese dirigida, e que quem tem que fazer essa anamnese somos nós, né? Mesmo que você passe essa anamnese para sua secretária, para seu assistente fazer essa anamnese, entregar para o paciente escrever a anamnese, né? Quando você pegar essa anamnese e estiver de frente ao paciente, você deve automaticamente pegar essa anamnese e descrever ela item por item, tá? Com ele, confirmar certas coisas e assim por diante. Por quê? Tem uma série de problemas que ocorrem na anamnese, né, de perguntas que se fazem na anamnese, que o paciente não faz a mínima ideia do que seja, né? E eu quero falar para vocês aqui hoje do uso indiscriminado do bifosfonato, tá? Do alendronato. Tá? Essa medicação está sendo passada para os pacientes de uso indiscriminado. Né? Eu vou falar aqui com vocês rapidamente, dando essa dica para vocês. O bifosfonato, ele é indicado? Sim, muito indicado, né? Mas ele está sendo passado hoje indiscriminadamente. O que ele causa na parte óssea? Ele causa uma necrose óssea, né? Quando esse paciente usa bifosfonato durante um período longo. Então, hoje, o paciente que faz uso do bifosfonato, a gente tem que tomar muito cuidado enquanto a gente for abordar cirurgicamente esse paciente. Saber direitinho quanto tempo que ele toma, qual é a medicação que ele toma, por que ele toma essa medicação, há quanto tempo, qual é a via de administração, se é via oral, se ela é por via intramuscular, né, se é uma injeção. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque está aumentando muito o índice de osteonecrose, tá? Principalmente na região de mandíbula. Por que principalmente na região de mandíbula? Porque a mandíbula tem um osso mais cortical, menos vascular, então tem realmente muito menos sangue do que tem na maxila, então a necrose óssea na mandíbula é maior do que na maxila. Tá? Então quando eu falo de osteonecrose, quando eu falo de bifosfonato, é importante dizer onde que age o bifosfonato. Se a gente pegar um ser humano normal, né, como nós, por exemplo, todo dia a gente tem que ter uma coisa chamada remodelação óssea. A gente tem uma cartilagem onde um osso bate no outro e todo dia ali ocorre essa remodelação óssea. Essa remodelação óssea, ela ocorre de que forma? Troca celular. O osteoclasto come o ossinho e o osteoblasto forma o osso. Então não tem perda, tem remodelação. A partir do momento que o bifosfonato ele entra em ação, ele atua no osteoclasto. Então você não tem essa remodelação, você não tem essa reparação. O que é muito importante ter essa reparação numa cicatrização óssea, seja ela numa extração, seja ela numa instalação de implante, né? E às vezes você tem que saber abordar esse paciente. Se ele está tendo uma necrose óssea após uma cirurgia, ou se ele já teve essa necrose óssea, perguntar isso tudo, ou se ele é um candidato sério a ter essa necrose óssea. Tá? Então é muito importante essa dica que eu estou dando para vocês. De onde vem o passar essa medicação? Né? Ela vem muito de dois problemas. Vem da oncologia, onde a gente tem os cânceres de mama e o câncer de próstata, tá? Que a principal metástase, o maior índice de metástase desses dois
tipos de tumores, eles são em osso. Então o médico passa o bifosfonato para minimizar uma possível metástase que esse paciente vai ter na parte óssea. Aí é indicado passar? Totalmente indicado. Com certeza eu acho que tem que indicar. Por quê? Porque o tumor, o câncer, ou seja, uma doença séria como essa, ela é um fator principal. Ela pode causar a morte desse paciente. Então realmente tem que se passar essa medicação. Sou totalmente favorável a se passar essa medicação pensando numa possível metástase na região. Por quê? Porque a gente pensa primeiro na vida do paciente. Isso vai fazer prolongar a vida e vai fazer, se esse paciente tiver metástase em tal local, vai ter uma incidência menos invasiva, menos grave. Então, eu concordo totalmente com esse tipo de passagem, não vou dizer passagem, não, esse tipo de indicação dessa medicação. Até porque a nossa cirurgia é uma cirurgia eletiva, né? Então, por isso a gente tem que perguntar na anamnese, por exemplo, se já teve câncer de mama, se já teve câncer de próstata, se for um caso o homem, você toma uma medicação semanal, você toma uma medicação injetável, porque o paciente, quando não é informado pelo colega, pelo médico que passou, ele acha que aquilo ali é para o osso, que faz bem para os ossos e assim por diante. Por quê? Quando o paciente tem uma osteoporose muito severa, muito grande também, né, vamos supor em ossos longos, fêmur, que tem risco até de fraturar um osso longo desse, quando a osteoporose já está pegando essa região, eu também sou a favor de passar também essa medicação, tá? Porque vale a pena o efeito colateral que essa medicação vai causar. Tá? Então, quando a gente fala de osteonecrose, nessas 3 situações que eu sou totalmente a favor de se passar. Paciente pós-oncologia com região de próstata e mama, onde a metástase é em osso, e o paciente que tem uma osteoporose muito severa. Ponto. O problema maior que está acontecendo hoje é que está se passando essa medicação indiscriminadamente para pacientes que têm uma osteoporose leve, um paciente que tem osteopenia, e o paciente toma aquela medicação e muitos não retornam mais a esse profissional e vai tomando aquilo ali para sempre, muito tempo, e a gente não sabe o tempo que aquela medicação fica no organismo, o tempo que ela pode causar de osteonecrose, o tempo que ela fica no organismo e o tempo que ela ainda é possível causar essa osteonecrose, né? Então, em cirurgias eletivas, que são as nossas cirurgias, não estou comparando, por exemplo, com a cirurgia, foi atropelado, vai para o hospital, ninguém vai perguntar nada, mas a gente marca a data para fazer a nossa cirurgia, né? Quando a gente está falando de implante, quando a gente está falando do método zigomático 3D, quando a gente está falando de toda a parte de odontologia na parte de cirurgia, a gente marca a data para fazer. Então é muito mais importante saber como é que o paciente está para a gente operar. Então, quando o paciente toma alendronato, o ideal é não operar esse paciente com cirurgias eletivas, tá? Então essa é uma grande dica que eu dou para vocês aqui agora, para vocês, na anamnese, perguntar se esse paciente toma, qual é a medicação que ele toma, qual é a via de administração que ele toma essa medicação, o tempo que ele já toma esse remédio, né? Se ele teve câncer de mama, se ele teve câncer de próstata, são perguntas cruciais. Se ele tem algum problema de osso, se ele toma vitamina D, se ele toma cálcio, que o paciente acha muito que está tomando essa medicação para isso, que é bom para o osso, é o que falam para ele. Então pergunta isso, e se ele não lembrar o nome do remédio, perguntar qual é o nome do remédio, traz na próxima consulta, para você evitar um problema seríssimo, que é a osteonecrose, né, na maxila ou na mandíbula. Geralmente essa osteonecrose ela é em mandíbula, como eu já relatei, porque a gente tem menos vascularização na mandíbula, né, menos osso medular, vamos dizer assim. Então a reparação na mandíbula já é menor. Tomando essa medicação que diminui ainda mais a reparação, né, ou seja,
a gente vai ter um problema maior na mandíbula, geralmente, do que na maxila. Não que a gente não tenha que abordar a maxila, não tem que abordar também a maxila nesses casos, tá bom? Então fica aqui uma dica do método zigomático 3D, do professor Bruno, para vocês que estão iniciando, que já operam há muito tempo, para evitar o problema seríssimo que está acontecendo hoje, que é a osteonecrose medicamentosa aí, tá bom? Forte abraço para vocês.